Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida. Hoje nós vamos dedicar mais um tempo a meditarmos em um trecho da Escritura e hoje eu gostaria que nós refletíssemos acerca da realidade do pecado, da culpa que o pecado provoca, mas também da oportunidade de arrependimento, de perdão que nós recebemos da parte de Deus. Para tanto, eu quero compartilhar com você o texto que se acha na primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, o texto nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estas realidades que este texto nos traz, e não apenas este texto, mas o texto da Escritura, de modo geral, nos mostram aquilo que nós fomos tornados por causa do nosso pecado. Nós somos tornados inimigos de Deus, porque como o texto nos mostra lá no verso 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E é por isso que quando nós pensamos nesta realidade de como nós podemos nos relacionar com Deus diante daquilo que somos ou daquilo que fomos tornados por causa do pecado que herdamos de Adão, é preciso perceber que este pecado nos afasta de Deus e este pecado impede o nosso relacionamento com Deus. E obviamente quando nós falamos sobre a realidade do pecado, é preciso também pensarmos a respeito da culpa que o pecado traz sobre nós. Quando nós nos sentimos culpados, é sinal de que há alguma coisa que não está de acordo com aquilo que deveria. A culpa é um sintoma de uma realidade que está fora do padrão. E é por isso que, quando nós pecamos, nós nos sentimos culpados. Porque o padrão que Deus estabeleceu para o homem foi o padrão de santidade, o padrão de obediência. E quando nós desobedecemos e perdemos esta condição de santidade que nos foi dada em Adão, mas que foi perdida também em Adão por causa da sua desobediência, nós nos sentimos culpados. A prática das nossas realidades diárias fora do padrão trazem sobre nós esse sentimento de culpa. E nós podemos olhar para alguns exemplos na Escritura, pensando no próprio Adão, que já mencionei. Adão, quando pecou, se sentiu culpado e por isso se escondeu. Nós lembramos também de Davi, que quando desobedeceu, tentou esconder o seu pecado por causa da culpa que se abateu sobre ele. E nós mesmos, quando pecamos, ficamos com aquela sensação de que há alguém nos vigiando, há alguém nos observando e nós ficamos apreensivos com o temor de sermos descobertos por causa daquilo que fizemos o tempo todo. Nós não ficamos tranquilos quando nós pecamos, porque a culpa que vem sobre nós nos traz esse sentimento de intranquilidade. É claro que nesta circunstância nós precisamos pensar que só sente culpa pelo pecado aqueles que já foram convencidos de que são pecadores. Porque se você ainda não foi convencido de que é um pecador, do que é que você deveria se culpar? Por que é que você se sentiria culpado por algo que você não considera
como sendo um ato de afronta à santidade de Deus. Mas na medida em que Deus nos chama, nós somos alcançados pelo sacrifício de Cristo, a realidade do pecado agora se torna clara para nós. E nós, pecadores que somos, quando cometemos pecado, nos sentimos culpados porque sabemos que há algo fora do padrão que Deus estabeleceu e sabemos que Deus não tolera o pecado porque Deus é luz e, como nos diz o texto, nele não há treva nenhuma. E quanto mais nós lutamos com essas realidades, mais nós vamos nos percebendo diante destas realidades. Veja, quanto mais nós rejeitamos os caminhos de Deus, mais nós nos afastamos de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos de nós mesmos e das nossas próprias vontades. E quanto mais próximos nós estamos de nós mesmos e das nossas vontades, maior é a nossa disposição para pecar, para desobedecer à ordem de Deus, para afrontar a santidade de Deus. E o nosso pecado nos deixa culpados. Veja que essa culpa nos consome de uma maneira tão intensa que até mesmo o nosso organismo sente os reflexos do peso dessa culpa e as dores que essa culpa pode nos causar. Esse é o relato que o próprio Davi faz a respeito do seu pecado e da ocultação do seu pecado, quando nós olhamos para o texto que está registrado lá no Salmo de número 32, dos versos 3 até o verso 5. Salmo de número 32, do verso 3 até o verso 5, Davi, tratando a respeito desta realidade, diz: Bem-aventurado, verso 2, é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Este é um sentimento que toma a todos nós. Este é um sentimento que por vezes nos aflige quando nós nos vemos diante da realidade do pecado, que nos torna culpados, porque já sabemos e já podemos perceber que o pecado é, de fato, uma afronta à ordem de Deus. Veja o que o texto que lemos na primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7 nos dizem: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí no verso 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É um erro nós pensarmos que não temos pecado. É um erro nós pensarmos que porque nós não matamos, porque nós não roubamos, porque nós não adulteramos, porque nós não mentimos, nós somos isentos de pecado. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que nós nascemos na iniquidade, que nós somos concebidos em pecado. E essa é uma realidade que se abate sobre toda a raça humana. Não há aquele, exceto Cristo, que tenha nascido neste mundo sem pecado. É por isso que nós precisamos, então, diante da realidade do pecado e diante da culpa que esse pecado nos traz, buscarmos o perdão de Deus e nos arrependermos do nosso pecado. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, nos diz que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós, diante destas realidades, precisamos perceber que a única possibilidade que nós temos de perdão e de reconciliação com Deus, de uma atitude que nos leva ao arrependimento, é de reconhecer que de fato Cristo é o Senhor. Por isso, quando nós somos
alcançados por essa graça misericordiosa de Deus em Cristo, nós nos tornamos cônscios do nosso pecado e nos tornamos também certos de que esse pecado precisa de ser deixado nas nossas vidas, que nós precisamos nos arrepender e abandonar esta prática que vai contrariar a vontade de Deus e vai ofender a santidade de Deus. Por isso, talvez nós precisemos nos perguntar como é que nós temos lidado com a realidade do nosso pecado. Será que nós temos confessado de fato os nossos pecados ao Senhor, assim como Davi percebeu que era necessário fazer, porque o seu próprio corpo já estava sofrendo as consequências dessa ocultação? Será que, se nós estamos certos de que é necessário confessar o pecado, nós confessamos e nos arrependemos de fato, deixando de lado o nosso pecado? Reconhecimento de pecado, a confissão são passos fundamentais, muito importantes para que nós possamos retornar aos caminhos do Senhor segundo a orientação da sua própria palavra. Hoje eu estava assistindo mais cedo um vídeo devocional gravado pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes, onde ele trouxe uma meditação sobre esta necessidade de arrependimento e de buscarmos de fato, com o arrependimento, abandonar o nosso pecado. E neste vídeo devocional ele usou o seguinte título: mesmo com o coronavírus, não se arrependeram. O que ele estava mostrando para nós ali, utilizando alguns versos do livro do Apocalipse? Que há, de fato, oportunidades para que nós sejamos levados ao arrependimento. E neste tempo de apreensão e de inquietação dos homens, é necessário nós percebermos que esta talvez seja mais uma entre tantas oportunidades que nos são apresentadas cotidianamente para que nós sejamos levados ao arrependimento. Hoje estamos vivendo o tempo do coronavírus. E pode ser que, ainda diante da apreensão que o tempo do coronavírus tem trazido à humanidade, muitas pessoas não se arrependam, mesmo com o coronavírus. E é importante nós pensarmos que as oportunidades elas nos são dadas, mas haverá um tempo em que essas oportunidades já não existirão mais. O tempo da oportunidade é aquele que se chama hoje, porque quando Cristo vier, essas oportunidades terão fim, porque Cristo não vem mais como aquele que vai interceder por nós, mas ele vem agora como aquele que há de julgar a cada um de nós e aos nossos pecados. Por isso é preciso, considerando o tempo da oportunidade, refletirmos acerca da nossa vida, pensarmos sobre as práticas que nós temos desenvolvido e clamarmos pelo perdão, suplicar pelo perdão e pela misericórdia de Deus, para que de fato nós sejamos achados em conformidade com a palavra de Deus no dia de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos leve de fato à consciência do pecado e do arrependimento que nós precisamos demonstrar diante do nosso pecado, de modo que nós abandonemos as práticas que têm estado em desacordo com a vontade de Deus. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe neste sentido. Senhor, mais uma vez, olhando para a Tua palavra, nós Te louvamos pela exortação que ela nos traz de forma tão precisa. E que este tempo, ó Deus, seja de fato o tempo da oportunidade para muitas pessoas que ainda não se comprometeram de fato com o Senhor. Para muitas pessoas que, ainda que tendo ouvido a mensagem do Evangelho, não se arrependeram. Que o Senhor mesmo, ó Deus, traga sobre estes e sobre cada um de nós a consciência destas realidades tão importantes para a nossa vida, para que assim, ó Deus, nós possamos ser levados ao arrependimento e, lutando contra nós mesmos, nos arrependamos dos nossos pecados e abandonemos as práticas que têm afrontado a santidade do Senhor. Por isso, ó Deus, nós suplicamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre as nossas vidas. E fazemos isso orando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe mais uma vez.